Começamos então mais uma edição do Diversidades. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. E hoje trouxemos um convidado que é médico, e é o primeiro médico que eu trago no Diversidades. Já trouxe enfermeiros, já trouxe técnicas de enfermagem, psicólogos, pedagogos, mas assim, da área médica, especificamente médico, és o primeiro. E este, ao meu lado, é o Cristiano Lang, dermatologista, né? E que vem para falar conosco e trazer informações aos nossos seguidores com esse propósito de esses cuidados todos que temos que ter com a pele e com a saúde neste momento em que o calor está tão excessivo. Principalmente nas 2 últimas semanas tivemos dias muito tórridos, assim com uma sensação de abafamento e que trouxe mal-estar para as pessoas. Mas para começarmos o bate-papo de hoje, eu vou pedir que o Cristiano se apresente para os nossos seguidores, para quem está nos ouvindo. Quem é Cristiano Lang? Obrigado pelo convite. Eu sou dermatologista em Estrela e Arroio do Meio, que eu atendo. Eu sou natural de Estrela, fiz a formação em Porto Alegre e voltei para a região. Que coisa boa, né? Muitos se formam em Porto Alegre e continuam clinicando lá, né? Sim. E nós precisamos de bons profissionais aqui na nossa região também, né? Cristiano, então, como eu estava dizendo ali no princípio, né, da nossa apresentação, nós viemos assim, estamos no verão. Isso é indiscutível que no verão é a estação do calor, né? Estamos habituados a isso, só que viemos de 2 semanas muito exaustivas até, em função do calor excessivo. Chegando aqui em Lajeado, as notícias diziam que estava com sensação térmica de 50 graus. Hoje nós estamos na casa dos 30. Na semana passada chegávamos perto dos 40. E temos, né? Temos quem pode se resguardar, se resguarda. Mas temos profissões em que as pessoas não têm escolha. São as profissões que exigem que eles estejam ao ar livre, no sol, trabalhando. E o que fazer? O que fazer para se proteger? Fica bem complicado nessa situação, que é o grande problema assim, desse calor excessivo, é a pessoa ficar tempo demais no calor excessivo. Esse é o principal problema, né, que pode causar problema. Então, esse pessoal que acaba trabalhando, assim, externo, que não vai ter como ficar em lugar refrigerado, a estratégia acaba sendo, sempre que possível, ficar na sombra, né, sempre que consegue, mas, assim, a hidratação e fazer pausas também frequentes. É importante, assim, porque um dos grandes problemas da questão de muito calor, nesses calores excessivos e com uma sensação térmica bastante alta, quando envolve uma umidade do ar alta também, é a questão de conseguir fazer as pausas para conseguir reidratar o corpo, sair, se esconder um pouco do sol sempre que possível, porque é um período de radiação extrema, né? Então acaba tendo que se virar e conseguir fazer pausas, né? Sim, e senão não tem como. Essas pausas, Cristiano, são assim, de 1 hora, de 2 horas, de quanto tempo, assim, por exemplo? Alguns minutos, pelo menos. Tem Sim. que ter alguns minutos para a pessoa poder beber a água, repor a água, se hidratar e conseguir dar uma refrescada, conseguir baixar um pouco a temperatura do corpo, da roupa, para não ficar o tempo todo, né? O grande problema, assim, nessas situações de calor extremo, é quando a pessoa se expõe e fica muito tempo naquele calor sem ter nenhuma alternativa de como se refrescar. Aí é o perigo de insolação, de acabar tendo problema de desidratação mesmo. Sim. Né?
assim, Cristiano, diremos assim, trabalha 2 horas, folga 5 minutos, alguns minutos, ou teria que ser uma pausa mais frequente? Varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas não tem assim uma regra específica. Agora, o ideal seria pelo menos a cada hora fazer uma pausa. Nesse calor que a gente enfrentou agora nos dias anteriores, é muito difícil conseguir manter um trabalho assim 2 horas, algo assim, já complica, né? Tem que acabar sendo meio que de hora em hora, digamos. Sim. E o que causa este calor na pele? O problema, assim, na parte do calor em si, digamos, sem a questão do aspecto solar, né? Digamos que a pessoa está só envolvida nesse calor, é mais a questão da regulação da temperatura do corpo não funcionar, porque com o calor muito alto e com a umidade alta, a transpiração não consegue ser eliminada e o efeito da transpiração é baixar o calor da pele. Então a pessoa chega num ponto ali que o calor é tão forte que não consegue perder calor do corpo, e aí é que pode levar aos quadros assim de aumento de temperatura corporal, em que começa a desregular, digamos assim, o organismo e começa até a ter febre, começa a se desidratar, começa a forçar a parte dos rins e coração principalmente. Então, em função do calor. Do calor. O calor ele põe um estresse no organismo ali em que o organismo tenta perder o calor, tenta suar, tenta se manter, e o coração começa daí a sofrer nisso aí, a parte renal que também tem que manter hidratação também sofre, então acaba juntando as coisas assim para virar problema, né? Então esse período assim, essa semana que tivemos assim de calor muito excessivo é altamente prejudicial para a saúde. É bastante perigoso, principalmente assim idosos e crianças pequenas, né? Assim são as pessoas que têm menos potencial para conseguir driblar o calor. A criança pequena, ela acaba transpirando bastante, perdendo a hidratação muito rápido, ela desidrata bastante rápido, né? E a pessoa idosa muitas vezes também acaba desidratando rápido e não percebe, não tem mais o reflexo da sede. Exatamente, eu ia dizer, eles não têm mais essa questão de tomar água, né? Sim. Que nem nós temos essa consciência, temos que tomar, vamos tomando e vamos nos hidratando. Aos idosos, eu percebo que os meus pais, que ambos têm 80, a gente tem que estar sempre oferecendo água. Sim, eles acabam não percebendo muito essa falta de água, assim, não tem tanto aquele reflexo. E quando percebe, já está sofrendo ali a parte cardíaca, a parte renal, né, já está complicado. Então, é bem algo assim para se cuidar nesses extremos, né, de idades, assim, é o maior risco mesmo. E a água, quanta água? Disse 2 litros, mas é um dado correto isso? 2 litros por dia ou por... Se convencionou isso aí, mas na verdade nesse cálculo tem que entrar a água que entra na alimentação, que quando come o alimento já tem a água, né, da parte do alimento também, então isso também entra no cálculo. Agora, se está tendo muita transpiração, vai perder mais água, né, mais líquido, tem que repor. Então não é um cálculo fechado, não dá para ficar assim, 2 litros e vou pronto. tomar 2 litros E acabou. O mecanismo do organismo é a sede, né? Na pessoa, assim, muito é a questão da sede mesmo. Se a pessoa está suando muito, está enfrentando muito calor, vai ter bastante sede e tem que repor. Essa questão assim, Cristiano, muitas pessoas dizem, por exemplo, mas eu tomo bastante chimarrão, mas eu tomo suco, eu tomo chá. O que vale? Isso vale, conta como líquido vale. Ou água é água? Vale também, principalmente assim, chimarrão, chá, isso conta como água também. O suco já
tem o problema do açúcar. Já começa a ter açúcar. Aí já começa a complicar. Mas na parte de líquido conta, né, nesse cálculo aí. Só que, claro, bebida muito açucarada vai também levar toda a parte do açúcar. Sim, tem as suas consequências. Então tem isso aí, mas entra no cálculo. O chimarrão é líquido. Né, é líquido. Outra questão, Cristiano, é assim, nessa época de verão, né, as pessoas procuram muito esses locais que são locais abertos, locais públicos, as praias, os rios, os campings, piscinas, né? E às vezes há um descontrole, né, na exposição solar, né? Muitas pessoas têm aquele hábito de ir à praia às 11 horas, né? E fica todo dia, fica até às 5, né? Às vezes sem os cuidados necessários, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre do horário adequado do sol, quanto tempo ficar, uso de protetor, essas coisas assim. Nesse aspecto que é sempre falado, né, e a gente sempre repete, é a questão do horário, que o horário mais perigoso, de maior radiação que queima, é das 10 às 16 horas. Esse é o horário principal, que é o sol que queima mesmo, né? E durante o verão, a gente acaba tendo um índice de radiação bastante alto, né? A gente, nesse horário, também pega muita radiação solar. Então, esse período tem que ser bastante cuidadoso. O ideal nesse período é evitar ficar se expondo diretamente. Então, ficar na sombra, ficar no guarda-sol, tentar se proteger. E, como não vai conseguir se proteger o tempo todo, vai na praia, vai no mar, usar o protetor solar. Nesse caso daí do protetor solar, é importante que a pessoa passe um período antes, o ideal seria assim uma meia hora antes de se expor. Geralmente a gente passa antes de, assim, né? Antes de entrar. Hoje em dia os protetores solares eles têm uma formulação em que a formulação é boa e conseguem proteger logo. Mas o ideal é conseguir passar alguns minutos antes da exposição e depois se reaplica. Conforme daí for na questão de se molhar no mar, ou dependendo do quanto sua, ou do quanto tiver de vento, ou de quanto tempo ficar direto no sol. São várias variantes. Por isso que assim, tem que ficar cuidando e tentar sempre pecar pelo excesso, de acabar passando de novo antes que comece a se queimar, né? Porque a pessoa muitas vezes não se dá conta e vai só pelo, o fator de proteção é alto, então eu vou poder ficar o tempo que eu quiser. Mas o protetor solar vai perdendo efeito com o passar ali não só do tempo, mas se pega muito sol, vai inativando o protetor, se está suando bastante, se entra no mar, se molha na piscina. Então são fatores que fazem o efeito, o tempo de duração do protetor baixar, né? Então tem que ser aplicado. Isso. Voltamos em seguida para o segundo bloco de diversidade, sempre com o patrocínio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.